Material de revisão. É preciso mesmo fazer? E qual o mais eficiente? Eu vou listar aqui 5 formas de material de revisão, tá certo? É o que eu chamo MMRCF, que são marcações, grifos, mapas mentais, aí vem resumos, cadernos de erros e flashcards. E aí nós vamos primeiro ver se é realmente necessário você ter um material de revisão. Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra. Hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Já fui aprovado em outros concursos, saí da odontologia para estudar para concurso e a minha missão hoje é ajudá-lo a ser aprovado no cargo dos seus sonhos também. E aí, meu amigo, primeira pergunta. É preciso eu ter um material de revisão? Eu preciso fazer um material de revisão? E a resposta é categórica. Se você quer passar em um concurso de grande porte, que tem muitas disciplinas sendo cobradas, sim, você precisa de um material de revisão. Quem disser o contrário disso, provavelmente está querendo te enganar, te vender uma fórmula mágica, dizer que é fácil, dizer que o caminho é curto. Não caia nessa conversa, tá? Porque, vê só, o concurseiro tem vários desafios. Manter a caminhada, constância, regularidade, todos os dias estudando, disciplina, e ter uma estabilidade mental, conciliar várias coisas. Mas um dos desafios do concurseiro é o quê? Reter todo o conhecimento estudado. A coisa mais comum do mundo, quando eu estudava, e você também, com certeza, é você, quando está fazendo questões, você se depara com uma questão, percebe que já estudou aquele assunto, mas não se lembra com profundidade suficiente para responder. Porque esqueceu. Se você não faz revisões, se você não rever os conteúdos que está estudando, o que é que acontece? Cai no esquecimento. Isso é com qualquer coisa da vida, faz parte da memória. Nós temos que esquecer boa parte das coisas, senão não caberia tudo. Então, meus amigos, não tem jeito, você precisa revisar. E se você está estudando para um concurso de grande porte, que tem muitas matérias, se você não tiver um material sintético, por meio do qual você faça revisões rápidas, você nunca vai conseguir evoluir. Quando chegar lá na frente, você vai chegar num platô, vai estagnar, e aí o pessoal, eu estou num platô, não consigo sair mais disso, subi até 70%, ou subi até 80% e agora não saio mais disso, porque as suas revisões nunca ficam rápidas e eficientes. Tem vários motivos, vários fatores que deixam as revisões rápidas e eficientes, como por exemplo, você já compreender a matéria. E um deles, muito importante, é você ter um material de revisão sintético, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Tem várias formas para você fazer o seu material de revisão. Como eu falei, nós temos o MMRCF. Nós podemos fazer marcações, grifos no seu material de estudo. Você pode fazer mapa mental, você pode fazer um resumo, você pode fazer um caderno de erro, você pode fazer flashcards. E aí, o que é que eu recomendo você fazer dentre todos esses materiais? Detalhe muito importante. Quando você está estudando uma matéria pela primeira vez, você ainda não tem noção do todo, você ainda não tem uma bagagem, você ainda não tem poder de síntese. Provavelmente você não consiga fazer um material de revisão bem feito. Seja qual for a forma que você escolher, provavelmente você não conseguirá, tá? E detalhe importante, detalhe muito importante eu quero deixar claro. Pode ser que para cada matéria, dependendo da dificuldade dela, dependendo se é uma matéria com uma curva do aprendizado mais longa, se é uma matéria mais fácil, mais simples, mais difícil, se ela é mais importante para o seu concurso, se ela vai ter mais questões, se ela é cobrada de maneira mais aprofundada. Pode ser que um determinado tipo de material de revisão seja mais apropriado para ela. Então, diante de todas essas possibilidades, o que é que eu indico você fazer? O que é que eu acho mais eficiente? Que funcionou comigo e funciona com os alunos, diversos alunos que eu já acompanhei, e que foram aprovados em concurso de todas as áreas, fiscal, policial, controle. Então, o que é que você faz? Olha só, como eu falei, no início você não tem bagagem para preparar um material de revisão bem feito, você não tem noção do todo, você não tem poder de síntese ainda bacana. Então, eu não aconselho você fazer no início dos estudos um resumo, um mapa mental, um flashcard, até porque você não sabe o que vai ser preciso fazer flashcard. O que é que eu acho mais indicado você fazer no início? Marcações grifos no seu material de estudo. E detalhe, quando você está preparando isso, quando você está fazendo o esforço, o estudo ativo, de verificar o que é importante, de quais são as palavras-chave que fazem você lembrar do conteúdo, só o fato de você estar fazendo isso
já faz com que o estudo seja mais ativo e que você compreenda melhor a matéria e que, consequentemente, você já memorize mais. Então, tem outras vantagens desse estudo ativo quando você está preparando o seu material de revisão, além de simplesmente ter aquele material mais sintético. Agora, lembre-se, esse material de revisão ele é dinâmico, ele é construído no decorrer de todos os seus estudos. E um dos principais momentos em que você constrói o seu material de revisão é quando está resolvendo questões. Porque é obrigação sua. Lembre-se, vamos supor, você estudou um assunto, uma aula de direito administrativo, de direito constitucional, qualquer matéria. E aí você deixou seus grifos, suas marcações. Quando você vai para as questões, se você errou ou teve dificuldade em alguma questão, é a obrigação sua voltar lá nos seus grifos, nas suas marcações e verificar se aquilo está marcado, puxar uma setinha, acrescentar uma observação, botar uma anotação. Porque com isso você está deixando o seu material de revisão mais completo, personalizado para a sua realidade, para os seus erros, com os gatilhos que fazem você lembrar dos assuntos. É fundamental você entender que esse material de revisão é dinâmico. Depois você pode até excluir informações dele, porque algumas coisas podem ficar repetidas, podem ficar básicas para você. Então você exclui. E à medida que você vai fazendo questões, você pode ir fazendo adaptações, melhorando, colocando informações importantes, tá? Bruno, eu posso revisar só por questões? Não dá. Para alguma ou outra matéria mais simples, que cobra literalidade, talvez dê certo. Mas para boa parte não. Por quê? Porque, meu amigo, quando você chegar ao nível de ser aprovado em um concurso de grande porte, provavelmente você já resolveu aí mais de 25 mil, 30 mil questões. E me diz uma coisa, como é que você vai revisar essas 30 mil, 25 mil questões, às vezes mais 40? Você vai refazer todas novamente? Não tem como, é impossível. Como é que você vai revisar faltando 10 dias para a prova? Não dá. Então, no decorrer de todos os seus estudos, você tem que pegar essas informações importantes dessas questões que você está resolvendo e ir consolidando em algum local. Seja em marcações grifos, seja em um caderno de erros, seja em um resumo. Mas, como eu falei, o que eu indico no início é você o quê? Ir preparando grifos, marcações, fazendo anotações, algumas complementações. Você pode abusar de mnemônicos, uma tabelinha. E aí, depois que você passou uma vez completo pela matéria, você já estudou 3, 4, 5, 6, 10 matérias, você vai começar a perceber que para algumas, só os grifos e as marcações e resolução de questões ao longo do tempo vão ser suficientes, seus índices de acerto estarão bons. Às vezes aquela matéria simples que não traz tantas questões no seu concurso e isso vai ser o suficiente, não vale a pena você investir em um resumo, em fazer flashcard. Flashcard é mais adequado para quê? Quando você tem coisas decorebas, aí é muito bacana porque é um estudo bem ativo, tá? Então, se só com as suas marcações e grifos está resolvendo, não precisa você se preocupar com outra forma de material de revisão. Agora, depois que você passou por todas essas disciplinas, você vai perceber que algumas você ainda está com dificuldade, algumas os seus índices de acerto são baixos. E se essas matérias são muito importantes para o seu concurso, se elas trazem geralmente muitas questões, um peso alto, a banca aprofunda o conhecimento nessas disciplinas, talvez para esses pontos, às vezes não é a matéria toda, é um ou outro assunto, uma ou outra aula, capítulo do livro que você está estudando, aí sim vale a pena você parar e elaborar um material de revisão mais estruturado, talvez fazer um esqueminha, fazer um resumo pontualmente, de forma eficiente, sabendo onde você precisa dedicar mais tempo para o seu material de revisão, tá? Detalhe importante, Bruno, mas eu gosto de resumo, eu gosto de preparar um mapa mental. Se você quer fazer isso desde o início dos estudos, aconselho que você pegue algo pré-pronto. Em muitos materiais hoje em dia, os professores colocam no final um resumo, ou então, aquele curso que você estuda tem um mapa mental associado, ele tem um resumo do professor. O Estratégia, por exemplo, tem a marcação dos aprovados, que já tem lá os grifos e as marcações no PDF. Com isso, você pode só ir adaptando para a sua realidade. Agora, detalhe muito importante, se você pega um material de revisão pronto por outra pessoa, é importante, sempre que estiver fazendo questões, você ir transformando aquele material para a sua realidade, porque os gatilhos têm que funcionar para você. Às vezes, os gatilhos que serviram para o professor que preparou não vão servir para você. Na grande maioria das vezes, o professor tem experiência, se for um bom material, e isso vai funcionar. Aí você vai só fazendo as suas complementações, porque ele tem mais bagagem. Talvez você precise de alguns complementos para lembrar dos conteúdos. Tá certo? Se você quiser ver, Bruno, e como é que eu poderia preparar um resumo, um material de revisão? Eu vou deixar um vídeo aqui, tá por aqui assim, ou então um link, procura aqui
como preparar o material de revisão, tem aí lá no meu YouTube, se você está vendo em outra rede social. Tem um vídeo lá antigo, mas muito bacana, mostrando como você prepara um material de revisão, como você sintetiza os conteúdos, como você deixa ele bem menor, bem mais enxuto. Agora, você vai fazer isso para o que for necessário. Porque às vezes, só as suas marcações, vamos supor, direito civil cobra de forma bem simples no meu concurso, então só as marcações na lei seca, mais resolução de questões e as revisões da minha lei seca, já resolve o problema. Para que é que você vai investir tempo preparando um material de revisão extra? Não há necessidade, os seus índices de acerto estão bons. Beleza? Então, não caia na onda de que você não precisa de material de revisão. Você precisa sim, porque isso é que vai tornar suas revisões rápidas lá na frente e vai tornar o seu crescimento sustentável. Revisar só por questões? Não dá. Vá consolidando os principais erros, as principais informações da revisão. Porque a resolução de questões é uma das principais formas de revisão que você vai mais usar. E é a partir dela que você vai melhorando o seu material de revisão, que você vai fazendo marcações na sua lei seca para ela ficar bisurada, para você saber quais são os dispositivos mais importantes. Percebeu? Então, faça isso, que com certeza você vai ser eficiente nos seus estudos. Se gostou aí do vídeo, compartilha, deixa a sua curtida, lembra-se de se inscrever no canal para você receber os nossos próximos conteúdos aqui, tá? Dá uma olhadinha que tem outros vídeos aqui falando sobre revisões eficientes que vai te ajudar nessa jornada. Então, deixa um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Compartilhe isso com um amigo de quem você gosta. Valeu, pessoal, até mais!